muitas das práticas do movimento de batalha espiritual não encontram qualquer fundamentação na Escritura. Nada. Por exemplo, a questão do mapeamento espiritual. Alguns anos passados, o Peter Wagner esteve aqui no Brasil. E ele foi convidado pela igreja presbiteriana, a minha igreja, a minha denominação, que na época só o conhecia pelas ideias de crescimento de igreja. E não sabia, estava desinformada, foi um erro, estava desinformada que o Wagner tinha entrado pela batalha espiritual. E teve um congresso nacional de evangelização aqui em Campinas, foi aqui em Campinas. E nós convidamos o Peter Wagner para vir falar. E qual não foi a surpresa geral quando ele foi chamado para falar sobre crescimento da igreja, e aí ele começou a falar sobre batalha espiritual. Começou a falar. E ele disse que para nós entrarmos numa igreja, aliás, num bairro, e começar um trabalho novo, nós temos que mapear aquele bairro espiritualmente. Como é que nós fazemos um mapeamento espiritual de uma região? Nós pegamos um mapa daquela região, dividimos em quadrados, e oramos em cima de cada quadrado daquele. Oramos. E onde a gente sentir uma forte opressão, uma resistência maligna à oração, é ali que está o trono de Satanás. Então nós vamos lá nesse local, cercamos aquela área em oração e pela fé, pela oração de guerra, nós repreendemos o demônio, derrubamos o trono de Satanás e desta maneira aquela região está livre para a penetração do Evangelho. Para que possamos fazer missões ou evangelizar uma área, primeiro nós temos que fazer um mapeamento espiritual. Isso pode parecer piedoso, isso pode parecer lógico, e de fato na Bíblia não há proibição para se fazer esse tipo de coisa. Mas a pergunta é essa: se esse é o caminho, por que Jesus nunca fez? Se esse é o caminho, por que os apóstolos nunca fizeram? Porque quando Paulo entrou em Corinto, uma das cidades mais depravadas do mundo antigo, ele não tomou esse tipo de atitude. Porque ele não procurou saber qual era a entidade espiritual responsável pela cidade de Corinto e guerreou com ela em oração. Por que os apóstolos nunca instruíram os crentes nas cartas que escreveram a respeito desse tipo de procedimento? Então, um crente bíblico, ele vai ver que não há fundamentação bíblica para isso. Não há. E, portanto, ele não vai entrar nesse tipo de prática. Ele vai ver que isso é uma prática humana, isso é uma ideia humana, isso é uma tecnologia espiritual espúria, levantada por estas pessoas com base em outras coisas que eu vou dizer no meu próximo ponto, e que não tem nada a ver com o ensino bíblico sobre missões. Outro exemplo aqui, a questão dos espíritos estruturais ou espíritos territoriais. Onde é que nós encontramos? Pode até ser que existam espíritos malignos responsáveis por determinadas áreas, pode até ser. Mas se é verdade que tem demônios responsáveis pelo Brasil, por Campinas, por um bairro de Campinas, por São Paulo, qualquer outro lugar, isso nunca foi levado em consideração pelos apóstolos, nem pelo Senhor Jesus, quando mandou os apóstolos em missão. Nós não temos ordem, não temos preceito, não temos exemplo para nos engajar em guerra espiritual direta com os demônios, em briga pela posse de um determinado terreno, de uma determinada localidade. Não há base bíblica nenhuma para isso. Nada. Deixa-me voltar ao caso aqui de Wagner. O Peter Wagner escreveu um artigo em 1997, numa revista chamada Missões Semestrais. E ele defende, o título do artigo, ali naquela revista, é Espíritos Territoriais e Missões Urbanas. E foi a primeira vez que Peter Wagner defendeu a existência de espírito, ele defendeu que as casas mal assombradas, na verdade, são resultado. Elas são mal assombradas porque são a moradia de demônios. Demônios moram em casas. E o povo não conhece isso, então chama de casa mal assombrada. Pensa que é o espírito de alguém que mora lá. E as pessoas que estão nessa casa ficam ouvindo vozes, ouvem móveis se deslocando durante a noite, vem vulto passando. Então isso que o povo vê ou interpreta como casa mal assombrada, o Peter Wagner diz que na verdade é que há demônios que estão alojados naquela casa. Só que na hora de ele prover a fundamentação bíblica para esse ponto, ele reconhece que não existe na Bíblia base para dizer isso claramente. Mas ele recorre então à sabedoria popular e às experiências de missionários, especialmente em Serra Leoa, onde eles encontraram casas com estes fenômenos, para provar a existência ou para provar espíritos territoriais, ou seja, demônios que moram em determinados locais. Qual é a base que ele usa para isso? Experiências. Se a gente for olhar na Bíblia, a gente vai até encontrar uma coisa diferente. Jesus disse assim, que quando o espírito maligno sai do homem,
Ele anda pelos lugares desertos procurando repouso e não acha. E aí o que é que ele faz? Ele chama outros 7 e diz: vou voltar para a primeira casa de onde saí. E volta para o homem. De acordo com o ensino de Jesus, se os demônios querem morar em algum lugar, eles querem morar nas pessoas. E que quando saem das pessoas, eles não encontram lugar de repouso. Ora, isso vai contra a ideia de que demônios moram em casa, em estátua, em árvore, em rios, em caverna, em qualquer outro lugar. Essa ideia de demônios, espíritos morando em locais, isso é proveniente de religiões místicas populares antigas, como por exemplo a antiga religião grega, que fala de duendes, de fadas, que moravam às margens dos rios, à beira dos lagos, debaixo de pedras, que moravam em árvores. Você vai encontrar tudo isso na mitologia grega. Isso não é a visão bíblica da realidade espiritual. Mais uma vez você vê esse pessoal apelando para a experiência.